Vamos começar com uma pergunta que, olha, é um pouco incômoda, né? Com certeza. Por que em tantas igrejas, em tantas comunidades de fé, o crescimento espiritual de tanta gente parece, sei lá, parado? Estagnado, né? Exato. O material que a gente tem aqui hoje, um estudo do pastor Alex Sandro, do Ministério Vida de Deus, usa umas palavras bem fortes para isso. Ele fala de uma vida cristã fraca, derrotada e anêmica. Uhum. E a nossa ideia é mergulhar nesse estudo e tentar entender qual é a solução que ele aponta para sair disso. Perfeito. E o ponto de partida do autor já quebra uma expectativa, sabe? Porque a gente tende a pensar na fé como o objetivo final, o ponto de chegada. Sim, claro. Mas o argumento dele é o contrário. A fé, na verdade, é o ponto de partida. A verdadeira maturidade, segundo ele, não acontece sozinha. Ela vem de um processo ativo de se acrescentar qualidades à fé que a pessoa já tem. Ah, então é menos sobre receber algo novo e mais sobre construir em cima do que já existe. Exatamente isso. E o que dá um peso ainda maior para essa mensagem toda, eu achei, é o contexto histórico que o autor destaca. Sim, o de 2 Pedro. Isso, a base do estudo é o capítulo 1 de 2 Pedros, que foi escrito pelo apóstolo por volta do ano 66, ou seja, literalmente às vésperas do martírio dele. Ele escrevia com um senso de urgência absurdo. Total. Para uma igreja que, na visão do autor do estudo, estava lidando com carnalidade, doutrinas loucas, e ele traça um paralelo direto com os dias de hoje. E o que é fascinante, e o estudo deixa isso muito claro, é que apesar de Pedro estar, assim, na antessala da morte, o tom da carta não é nada deprimido, não é derrotista. Não mesmo? Pelo contrário, é uma exortação super positiva, super prática. É como se ele dissesse: olha, o tempo é curto, vamos focar no que importa. Um chamado para voltar ao essencial, né? Exato, para lembrar o que eles precisavam fazer. Na prática, para se tornarem fortes e darem frutos. Certo, vamos mergulhar nisso então. O estudo começa com o que ele chama de a parte dos arrepios do cristianismo. Eu adorei essa expressão. É boa, né? Ele cita os versículos que dizem que os crentes já receberam de Deus todas as coisas que conduzem à vida e à piedade e que se tornaram coparticipantes da natureza divina. O que é gigantesco. É gigantesco. Mas o autor diz que é exatamente aí que muita gente para. Fica só nessa parte de receber as bênçãos, as promessas. E isso nos leva à pergunta central do estudo. Se as pessoas já receberam todas as coisas, por que a vida delas muitas vezes não reflete isso? Onde é que está a desconexão? É a pergunta de $1 milhão, né? Se o tanque já tá cheio porque o carro não anda. Perfeito, é isso. E segundo o autor, essa desconexão é resolvida por uma pequena frase no versículo seguinte. Uma frase que funciona como uma dobradiça para o argumento todo. Qual seria? Por isso mesmo, ele interpreta essa expressão como a grande virada de chave. Não é um ponto final, sabe? É uma ponte. A lógica é, porque vocês receberam tudo isso, agora existe uma responsabilidade. Ah, então é a transição da recepção para a ação. Exatamente. Da recepção para a ação. E aqui a coisa fica bem interessante, porque esse algo a mais depende de uma palavra que, segundo o estudo, muita gente não gosta nem de ouvir. Qual? Diligência. O autor dá uma ênfase enorme nisso. Ele chega a escrever a palavra trabalho em letras maiúsculas no texto para não ter dúvida. A ideia de que não é um processo passivo. De jeito nenhum. É sentar e esperar as coisas acontecerem. A definição que o estudo usa para diligência é a de se aplicar com firmeza, com seriedade, com energia. É o oposto de passividade. Totalmente. Mas essa ênfase toda em trabalho, em esforço, não pode gerar um certo desconforto para quem está acostumado a ouvir que tudo vem pela graça. Com certeza. Minha primeira reação foi pensar, ué, mas isso não soa meio como salvação pelas obras? É um ponto bem sensível, né? Sim, o autor é muito cuidadoso aqui. Essa é a distinção crucial que ele faz. E como ele lida com isso. Ele argumenta que esse trabalho não é para obter a salvação. Isso já foi dado, é o fundamento. É um trabalho de construção que acontece sobre a salvação que já foi recebida de graça. Entendi. Então não é trabalhar para ser aceito. Não. É trabalhar porque já foi aceito. Exatamente.
Muda toda a perspectiva. Muda tudo. E o objetivo final de toda essa diligência, de todo esse trabalho, é o cultivo do que o estudo chama de caráter cristão. Certo. E ele é bem direto nesse ponto. Diz que a falta desse caráter bem formado na igreja é vergonhosa. E que essa ausência leva as pessoas a fazerem o que bem entendem, manchando a reputação do cristianismo. Entendi. A tese é que o desenvolvimento desse caráter criaria uma distinção clara, positiva, entre os crentes e o mundo. Isso. E para que não fique só na teoria, o autor mergulha na receita de Pedro, né? Aquela lista específica de qualidades para associar à fé. A escada. A escada, boa. É uma progressão que está lá nos versículos 5 a 7, ele diz: a fé associa a virtude. E a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E por aí vai. Exato. Depois vem perseverança, piedade, fraternidade e, por fim, o amor. E essa lista ela não parece aleatória. Tem uma lógica interna na progressão. Cada degrau parece que se apoia no anterior, sabe? Sim, essa ordem me chamou a atenção. Por exemplo, por que a virtude vem antes do conhecimento? A gente não costuma pensar que primeiro precisa saber para depois fazer. É uma ótima observação, e o estudo explora isso. A interpretação do autor é que virtude aqui é uma disposição moral, uma excelência de caráter, a coragem de se comprometer com o que é certo. Ah, entendi. Sem essa base, o conhecimento pode virar só arrogância, orgulho intelectual. A lógica seria, primeiro você se compromete com um padrão moral e depois busca o conhecimento para dar substância a esse compromisso. Conhecimento sem virtude pode ser perigoso. Faz sentido. E o domínio próprio vindo depois do conhecimento também. Você adquire o conhecimento do que é certo. E aí precisa de disciplina para aplicar isso, né? Para não ceder aos impulsos. E isso praticado repetidamente vira perseverança. Exato. E essa perseverança constante, segundo a lógica do texto, te leva a um estado de piedade, uma vida de reverência. A partir daí, com o caráter mais sólido, o foco se torna externo. A fraternidade. O amor pelos irmãos na fé. Isso. E o ápice de tudo, o objetivo final, é o amor ágape, incondicional. É uma jornada do eu para o outro, mas que começa com a fundação do caráter. Fica muito mais claro vendo a lógica da escada. Mas o próprio estudo antecipa uma dúvida. Qual? Como a gente pode acrescentar a fé se a Bíblia diz que todos recebemos a mesma medida de fé? Parece uma contradição, né? Sim, parece. Mas a resposta que o estudo oferece é crucial. Ele explica que o verbo grego usado ali para associar não tem a ideia de criar mais fé do nada. E qual é a ideia, então? O sentido é mais como suprir, equipar, tornar a fé melhor, aperfeiçoá-la. A analogia que o estudo sugere é a da construção de uma casa. Gosto de analogias. Pensa assim, a fé que a gente recebe é o terreno e a fundação de concreto da casa. Já está lá, sólida. Foi um presente. Certo. Mas só a fundação não te protege da chuva. A diligência é o trabalho de pegar os tijolos virtude, conhecimento, domínio próprio e construir as paredes, colocar o telhado. É transformar a promessa de um lar num lugar habitável. Exatamente. Você não acrescenta a fundação, você constrói sobre ela. Essa imagem é muito boa, deixa a ideia bem mais concreta. E na prática, qual a consequência de não fazer essa construção, de ficar só com a fundação? No versículo 9, o texto diz que aquele que não tem essas qualidades, que não está nesse processo de construção, é cego, vendo só o que está perto. Cego. Isso. E que se esqueceu da sua purificação. A análise interpreta isso como uma miopia espiritual. A pessoa só enxerga o aqui e agora, os desejos imediatos, e esquece do propósito maior para que foi salva. É como alguém que ganha uma assinatura completa de uma academia. O potencial para transformação está todo ali. Foi dado. Boa analogia. Mas se a pessoa só fica admirando o cartão de membro e nunca vai lá para suar, para usar os equipamentos, nada muda. Ela fica cega para o propósito do presente que recebeu. É uma analogia perfeita para o argumento do autor. A falta de diligência leva ao esquecimento do propósito. Entendi. Poder divino das promessas de Deus. A fundação, o presente, a graça. Isso. Em resposta a isso, a pessoa aplica diligência, esforço, trabalho para construir, degrau por degrau, um caráter cristão sólido. Seguindo a lista de virtudes. Exato.
E o resultado final, segundo o estudo, não é só uma vida madura e frutífera aqui e agora, mas o que o texto descreve como uma entrada amplamente suprida no reino eterno. Não é chegar de mãos vazias, sabe? É chegar com a construção completa. Resumindo, então, a análise que a gente explorou hoje propõe que o crescimento espiritual não é automático. De jeito nenhum. Ele parte de uma base que é um dom, a fé, mas exige uma construção intencional, diligente, que custa esforço. A grande mudança de mentalidade é essa: sair da postura de consumidor passivo de bênçãos para se tornar um construtor ativo de caráter. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Uma tensão que existe dentro do próprio texto, sabe? Qual seria? Por um lado, o estudo enfatiza muito a diligência, o trabalho, o esforço humano para acrescentar essas virtudes. Certo, a nossa parte. Isso. Mas, por outro, tudo se baseia na premissa de que o divino poder de Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida. E isso levanta uma questão fascinante sobre esse equilíbrio. Como é que a nossa responsabilidade de se esforçar interage com o poder divino que supostamente já proveu tudo? Onde termina o nosso esforço pessoal e onde começa a ação da graça de Deus nesse processo? É um trabalho em equipe? É algo para se pensar.